Eu sempre pego a imprensa conservadora para avaliar o quadro político. E é por ela que eu chego à conclusão de que o governo está ganhando a batalha em fazer um governo popular. Estão aí a diminuição da gasolina, do gás de cozinha, dos programas sociais, do Bolsa Família, da Minha Casa Minha Gente, da política independente que está projetando o Brasil lá fora e a luta contra o arroxo fiscal. De que exemplo esse chamado arcabouço fiscal que acaba de ser aprovado pelo Congresso de maioria superconservadora. É verdade que o governo administrativamente teve alguns reveses, como aquela invasão do Ministério do Meio Ambiente. Mas se a ministra tiver a devida contenção e prudência, ela vai saber que aos poucos aquilo tudo vai ser retomado pelo governo. Tal a capacidade política que demonstrou, não só o presidente, como seus ministros e seus operadores no Congresso, de negociar, porque a negociação implica geralmente em abrir mão por uma das partes de algumas exigências, sobretudo essa questão do Centrão que entrou com tudo, e a gente vai comentar isso um pouquinho mais na frente deste comentário. Vamos pegar aqui o que diz o Estadão. Eu pego a jornalista Adriana Fernandes dizendo que placar acachapante do arcabouço fiscal coloca lenha na fogueira da pressão sobre o Banco Central pela queda dos juros. Aqui já está uma reclamação aqui do conservador Estadão, que não está querendo a diminuição, pelo visto, dos juros, mas reconhece que aquilo, aquela manifestação do Congresso, vai importar na queda dos juros, o que significa mais uma vitória do governo diante de todo esse estabelecimento conservador com o qual o Lula soube, aliás, ele vinha fazendo isso há muito tempo, soube lidar e está lidando muito bem. Vamos aqui à notícia da Adriana. Haddad, que é o ministro da Fazenda, tem o que comemorar, mas nenhuma das mudanças no texto muda o fato de que o ministro terá de correr para buscar mais arrecadação. Está aí uma conclusão correta. O governo vai ter de se virar para arrecadar. E para arrecadar ele não pode fazer uma política de recessão. Ele tem que fazer justamente essa política que está fazendo o governo, através do BNDES, do próprio Haddad, que é de facilitar a vida da população, abrindo o mercado interno, eu me refiro, e não o mercado internacional, que está ali de olho. E, sobretudo, essa questão também externa, de política externa. Muita gente não tem paciência para a política externa, para a América Latina, para essa questão aí da guerra. Mas o fato é que, aos poucos, as economias, não só brasileira, como também do Oriente Médio, da China, ali daquele mundo asiático que formam um novo mundo multipolar, eles estão se afastando do dólar nas negociações. E uma das grandes provas, de que a desdolarização da economia mundial está funcionando
é que tanto o Brasil como a Argentina, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Índia, já estão fazendo negócios diretos nas suas transações comerciais com os diversos países não americanos e não europeus. Bom, então a jornalista Adriana diz que não resta dúvida de que a votação acachapante, com um placar mais do que suficiente para a aprovação de uma emenda à Constituição, coloca lenha na fogueira da pressão sobre o Banco Central pela redução dos juros. Olha aqui, isso aqui eu não tinha nem pensado, não tinha colocado atenção nisso aqui. As críticas ao BC e a repetição diária por integrantes do governo da narrativa de que a aprovação da nova regra fiscal abre caminho para o início da queda da taxa Selic tiveram um papel político que consolidou a vitória do ministro Fernando Haddad na votação. O placar, 372 votos a favor, mostrou que a maioria esmagadora dos deputados não quis ficar do lado daqueles que poderiam ser acusados depois de terem impedido a queda dos juros. Olha aqui, se o Lula fosse na onda dessa mídia aí conservadora, desses jornalistas, políticos inclusive, que ficam defendendo arduamente o presidente do Banco Central, um bolsonarista ali de camisa amarela, declarado e até intransigente. Se imagina se o Lula não tivesse ido em cima daquele presidente do Banco Central, que hoje já começa a falar manso, e tudo indica, pela pressão dos acontecimentos, de que vai ceder, ou cede, ou então vai para a rua. O que o Lula não quer, e não quer também o governo. O que o governo quer e precisa nesse momento é de harmonia. E de harmonia com quem? Sobretudo com a maioria conservadora do Congresso, que é muito difícil de lidar, dificílimo até. Só gente capaz de dar nó em pingo d'água que pode sobreviver e até avançar, como está acontecendo com o atual governo. Até o PL, partido da oposição e sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, liberou a votação e garantiu 31 votos da sigla a favor do projeto. É a pauta país, como tem ressaltado o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não é a pauta nem do governo, nem do PT e nem da oposição, ou seja, é a pauta país. Aqui a jornalista também tem muita razão quando ela fala isso, porque reflete justamente, apesar desse viés aí conservador, de que o país está vivendo um momento de equilíbrio, um momento até, eu diria, de confraternização, porque quem não está satisfeito aí com essa nova política interna, mas também que se beneficia da política externa, que é esse preço da gasolina que foi desatrelado do dólar. Que governo de direita, que governo Temer, Bolsonaro, ou um Bolsonaro número 2, poderia fazer isso? O Bolsonaro chegou a fazer, diminuir o preço da gasolina, mas todo mundo sabia que aquilo tinha prazo de vencimento e ia até dezembro no máximo, porque ele não estaria até o gogó com esse tipo de política, de cachapagem junto ao mercado internacional, o mercado financeiro. Bom, mas também aqui a gente tem o outro lado.
que é justamente o avanço do Centrão, o avanço conservador, em cima, inclusive, da estrutura de governo, como o governo estabeleceu ali na esplanada dos ministérios. E aqui sai muito penalizado o Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina. Aqui o Globo, por exemplo, carrega nas tintas e diz que tratoraço ambiental. Com o aval do governo, o Congresso esvazia meio ambiente, que é o Ministério, afrouxa Código Florestal e acelera marco temporal. Planalto cede para evitar ampliar fissuras e expõe falta de mecanismos para travar a agenda do Legislativo. Então, é como eu falei, em negociação não há como você negociar sem ceder. Isso aqui foi uma cessão, uma concessão que o governo fez, obrigado pelos fatos, porque, do contrário, seria aquele arcabouço fiscal iria ser arquivado ou ficar permanentemente na pauta do Congresso, coisa que a economia não aceita e realmente não deixa de reagir com o aumento do dólar, diminuição, queda da bolsa, e a gente conhece todas essas manobras no mercado financeiro. Bom, então vamos ver aqui o que diz o Globo. No dia seguinte à aprovação na Câmara do marco fiscal, pauta prioritária do Planalto, o Congresso deu recados em série sobre o atual estágio de correlação de forças entre Executivo e Legislativo. Enquanto na votação do arcabouço houve ajuda até de oposicionistas, já que a pauta extrapola os interesses do governo, a sequência de votações demonstrou a falta de margem da articulação política para conter a agenda da maioria do parlamento e, sem os meios, o Planalto aderiu para evitar mais ampliar as fissuras. Correto? Mas também ela não fala aqui que o governo foi ali também pego de surpresa com aquela emenda do relator que transferia o COAF, aquele controle do sistema financeiro, que controla cada cidadão, as contas bancárias de cada cidadão. O relator queria passar o COAF lá para o Banco Central, ou seja, para o inimigo da política, para o Roberto Campos Neto, mas parece que ficou ali mesmo, com o Ministério da Fazenda, onde deveria ter ficado. Então, palmas, não para o governo, mas palmas para a negociação política, para a saída negociada dessa crise política que afeta todos nós e principalmente a população pobre, que agrava o desemprego, sobretudo.